Muito boa noite, irmãos. Gostaria de fazer uma curta meditação na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Pretendo ver aqui convosco uma faceta um pouco diferente, uma atitude um pouco diferente de Paulo relativamente a uma outra que nós vimos em Filipenses. Ali que vocês já estudaram, e eu em julho, quando aqui estive, tive a oportunidade de falar de Paulo bastante compreensivo para com aqueles pregadores que andavam a pregar o Evangelho da graça de Deus, mas não com os melhores motivos. E Paulo, qual era a atitude de Paulo? Era: eu dou graças a Deus porque o Evangelho da graça de Deus está a ser pregado. Mas vemos aqui uma atitude um bocado diferente, porque o que estava a ser pregado não era o Evangelho da graça de Deus, era um Evangelho corrompido e adulterado. E quando isto acontece, quando há alguém que pega na Bíblia e prega um Evangelho que não é o Evangelho da graça de Deus, aí metem-se com Paulo, e Paulo aí é muito duro nas suas palavras. Paulo não tem meias palavras para com quem mexe com o Evangelho puro da graça de Deus. E é isso que eu gostaria de falar hoje. Palavras duras de um apóstolo muito zangado. De alguém que estava muito irritado, muito incomodado, porque havia pessoas que estavam a deixar o Evangelho da graça de Deus em troca de outro Evangelho. E é de nós que o fizermos. Queria ler então convosco Gálatas 1, 6 a 9. Diz o apóstolo Paulo aos Gálatas: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Só para nos situarmos um pouco, Paulo, na sua primeira viagem missionária, passou por várias localidades na Galácia, daí Gálatas, que eram várias localidades: Listra, Derbe, Icónio e Antioquia. E o que aconteceu é que Paulo, numa das alturas, na sua primeira viagem missionária, chegou a uma terra, que nós podemos ler rapidamente, para não perdermos muito tempo, mas vamos deter só uns poucos segundos. Ele chegou a Listra, uma terra chamada Listra, em Atos 14 lemos isso, e curou lá. Listra era uma destas igrejas da Galácia, porque na Galácia são várias igrejas. Chegou a Listra e curou um homem coxo desde o ventre da sua mãe. E ele curou este homem. Paulo e Barnabé curaram este homem. Sabe o que é que aconteceu? Aquela gente ficou de tal forma estupefacta com aquilo, quiseram adorar a Paulo e a Barnabé como se fossem deuses, como se fossem Júpiter e Mercúrio. No versículo 12, chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo. E Paulo e Barnabé disseram: não façam uma coisa dessas. Nós somos homens como vocês. Passado pouco tempo, o que estava a acontecer a estes homens? Porque vieram uns judeus mal intencionados e conseguiram virar a cabeça destas pessoas, Paulo e Barnabé, com muita dificuldade conseguiram que eles não os tratassem como Deus, que não lhes sacrificassem, fizessem sacrifícios a eles. Mas passado um pouco, apareceram os judeus mal intencionados e conseguiram mudar a cabeça daquela gente e levá-las a apedrejar Paulo. Num instantinho, vemos estas pessoas da Galácia a passar de vamos adorar Paulo para vamos apedrejar Paulo.
E Paulo, então, isto só para nos situarmos, um dos episódios que passaram na Galácia, numa destas terras, de onde estão estas igrejas, a quem Paulo escreve aos Gálatas. Então Paulo começa aqui por dizer: maravilham-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo diz: maravilham-me que tão depressa passasseis. Paulo já conhecia estas pessoas. Paulo tinha experimentado em primeira mão como esta gente era dada à mudança. Estas pessoas tão depressa estavam a adorar Paulo como a seguir estavam a apedrejar Paulo. Algumas delas terão aceitado o Evangelho da graça de Deus. Mas depressa, tal como tão depressa, passaram de adorar a Paulo, que era errado, não é? Mas passaram para apedrejar Paulo, também muito depressa, que ele diz aqui, maravilha, tão depressa passasseis. Passaram de aceitar o Evangelho da graça de Deus, puro e não adulterado, que Paulo lhes pregou, para um Evangelho impuro. O que era este Evangelho impuro? Alguém chegou à beira destas igrejas da Galácia e diziam: a graça de Deus não é suficiente. Vocês precisam de algo mais. Vocês precisam de obras. Vocês precisam de fazer mais coisas para que Deus os aceite. E mais, se vocês não fizerem isto, não se vão salvar. E algumas pessoas começaram a dar ouvidos a isto. Isto é muito perigoso. Muito perigoso. Se alguém pega no Evangelho da graça de Deus, o Evangelho que Paulo prega, e lhe diz: olha, falta-te isto. Tens de fazer mais aquilo. E se não fizeres isto, não podes ter a certeza. Aí metem-se com Paulo. E Paulo é implacável. Paulo, o que é que diz aqui a dada altura? Seja maldito. Não é nosso irmão. Tem umas ideias um bocado diferentes, mas é nosso irmão. Não, maldito seja. O que se passou então com estes Gálatas foi que abraçaram o Evangelho da graça de Deus, tal como nos foi pregado por Paulo, mas depois, devido a algumas pessoas que lhe andaram, passas pessoas a meter minhocas na cabeça, meter ideias diferentes, religiosas, faz isto, não fizeres isto, Deus não te vai aceitar. Ou faz isto para poder ser mais santo, para poder ser mais aceitável a Deus. E estas pessoas paparam esta história e sofreram as consequências. Mas Paulo já os conhecia, poder Paulo dizer assim: eu já vos conheço, eu já passei por aí, já sei como é que vocês são. Eu já sei que vocês são dados à mudança. A história diz que esta gente era muito inconstante. E diz aqui mesmo a inconstância dos Gálatas. Aqui, neste pequeno título, não inspirado, mas diz aqui a inconstância dos Gálatas. Os Gálatas eram inconstantes. Ora estavam aqui, ora estavam ali, ora estavam a adorar Paulo, ora estavam a apedrejar Paulo. E agora, ora estavam com o Evangelho de Paulo, ora estavam com o Evangelho com umas nuances. Mas este Evangelho com umas pequenas nuances não é um Evangelho... Estas nuances não são apenas, aquilo que eu costumo dizer, não são umas meras divergências doutrinárias. Somos todos irmãos. Não. Se alguém diz: olha, para ser salvo precisas confiar na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, e este estraga tudo. Romanos 3 diz a dada altura: Deus é justo e justificador de todo aquele que crê. E o que é que tem a seguir? Alguém sabe? O que é que tem a seguir? Ponto final. Ponto final, parágrafo. De todo aquilo que crê, ponto final, parágrafo. Mais nada. Mas o que é que a religião diz? Sim, crer no Senhor Jesus Cristo é importante, mas mais qualquer coisinha não faz mal. Até se pode dizer: não faz mal nenhum. Faz mal, faz. Deus não só diz: não precisas fazer, Ele diz: não faças. Não é por obras que tu faças que eu te vou aceitar. Mas esta gente acredita. Eu não sei se já vos disse, mas é uma frase que eu gosto muito de citar, vezes sem conta, porque revela bem o espírito do Evangelho da graça de Deus. Dizia um grande evangelista do passado, James McKendrick, sempre no final dos seus sermões evangelísticos, ele dizia ao fim, ao fazer o apelo para que as pessoas fizessem a decisão mais importante das suas vidas, ele dizia, para mostrar claramente que a salvação é pela graça, por meio da fé, mais nada, ele dizia: se eu para ser salvo precisasse de crer em Cristo e dobrar o meu dedo indicador, sabe o que acontecia? A salvação deixaria de ser pela graça. Porque eu estava a fazer uma obra pequenina, mas estava a fazer uma pequena obra. E mais, além disso, eu nunca
teria a certeza da salvação. Porque nunca teria a certeza de que tinha feito bem. Porque eu não sabia se... Disseram para dobrar o dedo, mas eu não sei. Não sei se é assim, se é assim. Não sei quanto é que eu tenho de dobrar o dedo. Não me disseram quantos graus. E mesmo dissessem quantos graus tinha de dar aqui com o transferidor a medir. Não sei. Por isso, não ficam satisfeitos, porque a vossa salvação não depende de nada que vocês possam fazer. Está tudo feito. Tem de... Senhor, obrigado pela tua salvação que tu me ofereces. E eu quero-a para mim. Mas a religião, o que é que faz? Faz isto. E as pessoas gostam. As pessoas gostam de fazer. Uma prova clara de que as pessoas gostam de fazer obras é este Gálatas. Paulo pregou-lhes: graça. Não precisas fazer nada para que Deus te aceite. Claro que depois vais fazer. É de esperar que se faça. Que quem se salva acaba por fazer obras, mas nunca na esperança de que vou fazer isto para que Deus me aceite. Mas estes Gálatas pensaram: vamos fazer mais coisas para que Deus nos aceite. Não, cuidado com isso. Outro exemplo de como esta carne religiosa nunca se satisfaz. O povo judeu, o Senhor deu-lhes a lei. Centenas e centenas de mandamentos. Quando o Senhor Jesus Cristo veio à Terra, o que é que tinha feito a nação de Israel em relação aos mandamentos de Deus? Pensar-se: tantos mandamentos, vamos tentar cortar alguns. Isto é coisa a mais para a gente, não? E eles acrescentaram. A carne religiosa nunca está satisfeita, quer sempre mais. Eles diziam assim: Senhor, dá-nos mais leis. Se tu não nos deres, nós arranjamos. Nós queremos coisas para fazer. O que se passa é que, tal como disse há bocado, acerca do dobrar o dedo, nunca se tem a certeza de que se fez o bem o suficiente. Perguntem a qualquer pessoa que faça depender a sua salvação, o seu destino eterno, naquilo que faz, ele vai dizer: não tenho a certeza. Não sei se já fiz o suficiente. Por isso eu gosto muito desta expressão do versículo 3. Graça e paz. Graça e paz é uma boa saudação. É bonito. Graça e paz. Tem também um sentido dispensacional. Mas tem também aqui este sentido que eu gosto muito dele. Graça e paz. Quem não aceita a graça de Deus nunca vai ter paz. Nunca vai ter a certeza de que fez o suficiente. Vai ficar sempre na dúvida. Isso eu não fiz suficiente. Mas o crente, salvo pela graça de Deus, tem a certeza de que já não pode fazer mais nada para a sua salvação, porque Deus já fez tudo. Então Paulo maravilha-me, não é no bom sentido. Eu podia dizer: eu estou estupefacto com isto. Vocês passassem daquilo que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, vocês passaram do evangelho da graça de Deus para outra coisa. Isto não é normal. Não é normal isto acontecer. Paulo, não vemos aqui alguma condescendência de Paulo. Olha, eu já sei como é que vocês são, já sabia, vocês sempre foram assim. Não é suposto. Alguém salvo pela graça de Deus não é suposto manter-se, passa a expressão, tão miserável como era antes de se converter. Alguém a quem Deus salva, é verdade que não é preciso fazer boas obras para ser salvo, mas é suposto depois ver-se algum efeito. E nestes Gálatas não se estava a ver. Os Gálatas eram tão inconstantes antes como eram agora. E Paulo diz: isto não é normal, isto não pode acontecer assim. Não vemos aqui uma certa compreensão de Paulo. É normal vocês serem assim, vocês sempre foram assim. Não, a graça de Cristo tem-nos de mudar. E sabem o que é que estava a acontecer a estes Gálatas? Eles estavam a passar daquele que vos chamou. Eles estavam a afastar-se de Deus. Mesmo aqueles que eram salvos. O problema aqui era que os que aceitaram o Evangelho da graça de Deus salvaram-se. Mas depois o Evangelho que eles estavam a pregar é dizer: olha, afinal nós confiámos nisto, mas temos de... Agora quando pregavam o Evangelho diziam: olha, precisas fazer isto, isto e aquilo, porque senão... Então o que é que estava a acontecer? Eles estavam, na verdade, a afastar-se de Deus. Qualquer pessoa que, na esperança de ser mais aceitável a Deus, faz qualquer obra, eu vou fazer isto e Deus vai-me... Vou ser mais aceitável aos olhos de Deus. Eu dou-vos um exemplo muito claro. Alguém que, pensando que Deus pretende isso,
se batiza. Vou batizar-me para estar mais próximo de Deus. As pessoas que se batizam pensam, eu sinto-me mais próximo de Deus. E os gálatas pensavam que ao abraçar aquelas normas da lei, pensavam que estavam a aproximar de Deus. Eu agora sinto-me mais próximo de Deus. Mas o que é que diz a palavra de Deus? Estavam a afastar-se. Extraordinário como os nossos sentimentos nos podem levar a pensar. Eu hoje, por exemplo, há pessoas que vão a algumas reuniões, ei, que bênção! E vamos a ver, aquilo não tem nada, não tem substância nenhuma, não é? É zero do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista da verdade da palavra de Deus é zero. É só emoção. E alguém que diz, eu batizo-me hoje, sinto mais próximo de Deus, lamento. Mas isso não é o sentimento é que leva a isso. Porque a palavra de Deus diz-nos que quem faz estas coisas pensando que Deus vai me aceitar mais, só porque eu o faço, está-se a afastar de Deus. E era o que estava a acontecer com estes gálatas. Estavam a afastar-se. E eles estavam-se a afastar daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Quem é que os chamou à graça de Cristo? Podemos dizer que foi Deus? Podemos dizer que foi Paulo? No tempo presente, quem nos chama à graça de Cristo é Deus, mas também é Paulo através das suas epístolas, que nos chama à graça de Cristo. E quem hoje se afasta daquilo que Paulo escreveu, está-se a afastar de Deus. Está a afastar-se da graça de Cristo. Pode ter muito aspecto religioso, pode ter muito folclore à volta, mas a graça de Cristo não está ali. E sabe o que é extraordinário? Paulo usa aqui uma expressão um tanto ou quanto estranha. Pelo menos para nós portugueses é um bocado estranho. Passasseis daquilo que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. É um bocado estranho, não é? Então, é outro ou não é outro? É aqui que eu dou graças a Deus por a Bíblia ter sido escrita em grego. Pelo menos esta parte das nossas Bíblias é que no grego são duas palavras diferentes. Então, vou ver se vos consigo explicar com uma analogia. Permitam-me analogia. Em português nós só temos uma palavra que significa outro. Mas em grego há duas. Há o hétero e há o allos. E tem dois significados diferentes. Nós só usamos uma, não é? Eu vou-vos dar um exemplo. Permitam-me o exemplo da palavra outro com dois sentidos diferentes. Eu vou usar... Não consigo encontrar um exemplo melhor, permitam-me este. Não tenho esse hábito, mas imagina que eu estou numa esplanada a beber uma cerveja. E eu bebi uma cerveja e peço ao empregado, olha, traga-me outra. Se eu disser só, traga-me outra, ele pode pensar, será que ele está a dizer, traga-me outra igual ou outra diferente? Não fica claro. Pode dizer, se calhar pela minha atitude, olha, traga-me outra. Pode ele pensar, olha, não gostou desta, quero outra de outra marca. Ou pode dizer, eu traga-me outra, eu gostei desta e quero outra igual. E aqui é um bocado o mesmo sentido. Esta palavra, o qual não... para outro evangelho, a palavra que ele usa é um evangelho diferente. E ele diz, o qual não é outro. Ou seja, não é um evangelho que tenha o mesmo efeito. Ou seja, ele diz aqui, vocês passaram por um evangelho falso, um evangelho que não salva, o qual não é outro, o qual não é um sucedâneo, não é uma coisa que tenha o mesmo efeito. Ou seja, o evangelho para o qual vocês passaram não vos salva. Basicamente ele está a dizer isto. Vocês passaram para outro e, olha, atenção, este não serve. Este não é apenas mais um que tenha o mesmo efeito. São coisas diferentes. Portanto, não este evangelho que vocês abraçaram e que pensam que tem o mesmo efeito, não tem. Deus não vos salva através deste evangelho. Por isso, muito cuidado quem vai atrás de outro evangelho. De um evangelho diferente deste que diz que somos salvos pela graça por meio da fé. E atenção, não estou a dizer outro evangelho, não estou a dizer outra igreja diferente desta. Estou a dizer uma igreja onde não se pregue o evangelho da graça de Deus, que Cristo morreu pelos nossos pecados e que nós, agora, aceitando esta obra da salvação, somos salvos. Se alguém nos disser, olha, falta-te qualquer coisa, falta-te isto. Cuidado, isso já não é evangelho. Como alguém costuma dizer muitas vezes,
Se não é de graça, não é Evangelho. Se alguém te diz que quer sujeitar a qualquer coisa mais para além de aceitares a mensagem da graça de Deus, já não é Evangelho. E era o que estava a acontecer aqui. Ou seja, eles passaram para outro Evangelho, o qual não é um que valha o mesmo. Não. Este é o Evangelho que não salva. E diz ele então: mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Então estavam os Gálatas descansados na graça de Deus, estavam com a paz, porque aceitaram a graça, e vem esta gente dizer: não, vocês não estão bem, vocês precisam disto, e disto, e disto, e disto, precisam de cumprir a lei, precisam de se batizar, circuncidar, mas não sei o quê. Então eles ficaram inquietos, que é o contrário de estarem em paz. Lá está, quem não aceita a graça de Deus não está em paz, anda inquieto, pensar: será que eu já fiz o suficiente? Será que Deus já me aceita? E depois vem alguém: não, faz mais isto e aquilo, e aquilo, e aquilo, e contribui desta maneira, e tens de fazer mais aquilo. Estavam inquietos. E o que é que faziam esses? Transtornavam o Evangelho de Cristo. E este transtornar o Evangelho de Cristo não apenas fazer uma pequena modificação. Eu costumo dizer várias vezes: aqueles que anunciam que a obra de Cristo, anunciam, e quando eu digo anunciam, nem sempre é declaradamente, nem sempre é de uma forma aberta e clara, mas dão a entender que a pessoa não está salva, não está, Deus não a aceita apenas pela graça. Eu não posso dizer que essas pessoas são nossos irmãos, temos apenas pequenas divergências doutrinárias. Alguém que diz: olha que tu, se não andares certinho, não te salvas. Alguém que diz: tens de andar certinho, direitinho, senão podes perder a salvação. Isso não é salvação. Isso é, passa a expressão, é liberdade condicional. Andas bem, mas se tu falhares, perdes a salvação. Isso não é salvação nenhuma. Deus não age connosco assim. E eu não posso chamar essas pessoas irmão. O meu pai arranjou uma alternativa. Temos lá pessoas lá na nossa localidade de outras congregações que anunciam isso. Anunciam uma série de coisas estranhas à palavra de Deus. Estranhas à verdade presente da palavra de Deus. E que dizem, entre outras coisas, que nós podemos perder a salvação. Ou seja, fazem depender do nosso desempenho a manutenção da nossa salvação. O meu pai chama-lhes primos. Não é bem irmão, é primo. Ou seja, não... Mas não posso dizer que é irmão. Alguém que diz: olha, eu não tenho a certeza que tu és crente, mas eu sei que Deus me aceitou. E agora vem alguém dizer que temos de dar tempo ao tempo para ver se Deus te aceitou ou não. A obra da nossa salvação foi realizada na cruz do Calvário e torna-se nossa no momento em que eu olho. Como nós podemos cantar várias vezes: foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri. E eu agora me alegro em sua luz. Isto é a experiência de qualquer crente. No momento em que crê, somos selados com o Espírito Santo. Portanto, não venham dizer: olha, não tem bem a ser... Não, isso não é nada. Isso não é pregar o Evangelho da salvação. E sabe porque é que as pessoas fazem isso? Para manter os outros presos. Porque o legalismo mantém as pessoas presas, mantém-nas... Será que eu fiz o suficiente? Não fujas muito. Se foges daqui... E alguns se calhar já ouviram isto. Se sais daqui da nossa igreja, não me responsabilizo por ti. Não sei o que é que Deus vai fazer. Alguns são capazes de fazer. Porquê? Para manter as pessoas presas. Rédea curta. O que é que faz a graça de Deus? A graça de Deus deixa as pessoas libertas. Mas não nos deixa libertas para fazermos o que queremos. Porque o crente que é salvo verdadeiramente, o que é que faz? Estou salvo, agora posso fazer o que eu quiser mesmo? E o que é que vai fazer? Vai fazer o que lhe dá na real gana? Não. Vai fazer aquilo que faria uma pessoa que está imensamente grata por tudo quanto Deus lhe fez. Ou vai a correr dar lugar à carne, dar lugar àquilo que lhe apetece? Não. Um crente sincero, salvo pela graça de Deus, vai querer fazer aquilo que agrada a Deus. Mas este transtornar o Evangelho de Cristo não é apenas umas nuances no Evangelho. Sabe,
esta palavra transtornar aparece mais 2 vezes na palavra de Deus. Não a palavra transtornar, mas o original. Eu vou dizer rapidamente onde é que elas aparecem. Aparece aqui, aparece quando Pedro diz o sol se converterá em trevas. E quando Tiago diz o vosso riso se transformará em pranto. Diga-me agora uma coisa. Sol, trevas. O que é que são? São sinónimos? São coisas ligeiramente diferentes? Ou são coisas opostas? São antónimos. E o que é riso e choro? Opostos. Então, transtornar o Evangelho de Cristo é pegar no Evangelho, que é o quê? Uma boa notícia, a melhor notícia que o ser humano jamais alguma vez ouviu, transformá-lo no oposto, que é o quê? Uma má notícia. Ou seja, dizer hoje em dia a alguém, olha, não te chega, faz mais isto. Uma coisinha pequenininha, dobra o dedo só um bocadinho. Uma coisa simples. É pegar no Evangelho da graça de Deus, nas boas notícias da graça de Deus e transformá-las em más notícias. Vou dar-vos um pequeno exemplo. Virem as vossas Bíblias só uma página para a frente. E vejam aqui Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então Deus anunciou o Evangelho a Abraão. E ora, o Evangelho não foi crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Claro que a base da salvação sempre foi a mesma. Sempre foi a morte na cruz do Senhor Jesus Cristo. Mas as pessoas, como Abraão, não sabiam. Eram salvos daquela base, mas eram salvos por crerem na palavra de Deus. Ou seja, o Evangelho não foi sempre o mesmo. E hoje em dia, alguém chegar à tua beira e dizer todas as nações serão benditas em ti. Isso é boas notícias para mim? Não é boas notícias para mim. Ou seja, pegar no Evangelho do passado e querer aplicá-lo hoje é anunciar uma boa notícia? Será uma boa notícia fazer o que Pedro fez no dia de Pentecostes, arrependei-vos e ser batizados cada um para perdão dos pecados? Será uma boa notícia? Não. O que é boa notícia hoje? Cristo morreu pelos teus pecados. Crê no Senhor Jesus Cristo, crê no Senhor Jesus Cristo como teu Salvador. Isso é boa notícia. Agora, outra coisa qualquer, ainda que com umas pequenas diferenças, não é boa notícia. E não é só uma ligeira alteração, é transtornar e transtornar, que a palavra é forte, transtornar, mas não é só afetar, é transformar exatamente no contrário. Dizer hoje em dia a alguém que a obra da salvação do Senhor Jesus Cristo não é suficiente, é um crime. É um crime para com as pessoas. E ainda, se calhar ainda há bocado posso ter sido assim um bocado duro com esta expressão que o meu pai usa de se chamar primo e dizer que não são irmãos. Mas imaginem a seguinte situação. Imaginem que eu sou médico numa determinada localidade e aparece um charlatão a dizer que cura desta e daquela maneira. Fazer medicinas alternativas que eu sei perfeitamente que aquilo não vai salvar as pessoas, só as vai levar a ficarem mais doentes e a depositar as suas esperanças num método que não cura. Será que, se calhar, vou ser desagradável ao dizer, olha, aquele indivíduo é um charlatão, não te vai curar, só te vai pôr pior. Se calhar estou a ser indelicado, mas não tenho a obrigação de o fazer. Devo fazê-lo, porque então a vida das pessoas está em risco. E eu agora vou dizer o quê? Aqueles ali andam a dizer que faz mais isto para ser salvo. O que é que eu vou dizer? Anda cá, meu irmão. Vamos orar juntos. Vamos evangelizar. O quê? Evangelizar juntos? Não, isso... Cuidado. Porque eu digo uma coisa, ele diz outra. Eu não posso ter comunhão com alguém que não defende a forma de salvação. A mesma forma de salvação. Senão... Vamos andar então, vou dizer uma coisa a outra, depois vem o outro. Então, fica lá como é. Preciso de muito cuidado. Estou quase a terminar, só queria dizer-vos mais isto. É preciso ter muito cuidado. A graça de Deus é uma coisa tão bela. A salvação, a obra da salvação é a obra-prima do universo. Nós podemos dizer que o Senhor fez uma grande obra ao criar o mundo. Mas a obra da salvação é uma obra extraordinária. E alguém que tente fazer qualquer coisa para melhorar a obra da salvação
vai estragar. Eu costumo comparar a tentativa que o homem faz de melhorar a obra da salvação àquilo que há uns 2 anos alguém tentou restaurar lá umas imagens de Cristo lá numa capela em Espanha. Ficou não ficou uma obra de arte, estragou uma obra de arte. Se bem que, tudo bem que aquilo está relacionado com a idolatria, infelizmente, mas é uma obra de arte. Alguém que tente melhorar aquilo só vai estragar. O que é que Saul fez quando o Senhor disse, eu também costumo dar este exemplo, o Senhor disse, a dada altura, Saul faz isto, eram tempos em que Deus agia de uma forma diferente para com o homem, que Deus disse, vai e destrói aquela gente toda. Ele tinha as suas razões para o fazer. Não vamos agora entrar, isto hoje em dia seria um bocado polémico, mas o Senhor disse, vai e destrói aquilo tudo. Crianças, gado, tudo. Para arrasar por completo. E Saul pensou, está bem. Foi e poupou o rei, trouxe o rei preso, olha, um troféu, e poupou o melhor do gado para oferecer ao Senhor. E quando o profeta Samuel veio ter com ele, disse, Saul, eu mandei-te destruir tudo. E tu trouxeste isto. Olha que boa ideia, realmente. Deus não se lembrou disto. Foi espetáculo. Tiveste aí uma ideia mesmo genial. Tu desobedeceste. E alguém que diz, Deus diz, crê somente. E eu digo, está bem, eu vou crer, mas eu quero fazer isto para que tu me aceites. É como alguém oferece-me uma casa. E eu disse, não, mas eu quero dar-te 50 euros. É ridículo. Não, eu aceito. Obrigado. Coisa mais extraordinária. Estou tão grato que eu quero fazer tudo o que puder para mostrar a minha gratidão. Mas não há nada que nós possamos fazer para merecer. Era só o que faltava um dia alguém chegar ao céu e dizer, Senhor, obrigado por enviaste o Senhor Jesus Cristo para morrer em meu lugar. Mas eu também fiz algumas coisas para estar aqui. Por isso, arranja-me aqui um lugar especial, um lugar de relevo, de destaque, porque, atenção, eu não sou como os outros. Não, isso era o que faltava. Todos os que irão estar no céu um dia estarão lá, não é pelos seus méritos, é pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Paulo diz ainda que nós mesmos. Sabem uma coisa? Por várias razões Paulo terá dito isto, ainda que nós mesmos. Paulo não confiava demasiadamente em si. Paulo confiava em Deus. Mas Paulo sabia que devido à perseguição que ele poderia sofrer, ele não poderia dizer, não, eu nunca vou vacilar. Ele podia vacilar. Podia, mediante toda aquela perseguição, dificuldades pelas quais ele passou, ele podia vacilar e virar o bico ao prego, por assim dizer. Ou podia ser acometido de alguma doença como o Alzheimer. E começar já a não dizer bem as coisas e escrever cartas a dizer coisas que não faziam sentido. Ele diz, a verdade é esta. Eu recebi isto do Senhor, a verdade é esta. E depois também podia haver o caso de haver alguns que escrevessem cartas em nome dele. E que passassem informação, olha, mas afinal Paulo agora já diz isto. Ele disse, não. Ainda que nós mesmos, Paulo sabia que também estava com outros. Imaginem o que era algum dos colaboradores dele, Silas ou Timóteo ou outro, um dia virar e começar a dizer outras coisas. Não. A verdade é isto que eu vos digo. Ou um anjo do céu. E Paulo falava aqui do anjo do céu porque estes que andavam a incomodar, a inquietar os Gálatas, andavam aqui a meter-lhes a lei. E diziam, olha, a lei foi entregue por intermédio de anjos. E isto que é? Isto é um homem que anda a pregar este evangelho. Mas nós recebemos a lei através de anjos. Uma coisa importante. Mas ele disse, ainda que um anjo do céu venha e vos pregue outro evangelho, seja maldito. E agora vou dizer duas coisas que talvez possa chocar alguns. Uma talvez nem tanto, mas outra possa chocar. Vocês se calhar já ouviram falar, ainda há bocadinho, quando vinhamos para cá, passámos por uns rapazes de camisa branca aqui com os mormons. Eles seguem uma religião
fundada por um tal Joseph Smith, que diz que recebeu uma revelação de quem? De um anjo, Moroni. Então como é que é? Se calhar ele não conhecia este versículo da palavra de Deus. Foi meter uma argolada das grandes. Ainda que um anjo do céu, mesmo que venha um anjo, Maomé é a mesma coisa. Maomé diz que recebeu a revelação de um anjo. E não sei se sabem, os Mormons dizem, entre outras coisas, que, pelo menos é a ideia que eu tenho, do que já ouvi dizer, que os nativos americanos são descendentes, são em termos de raça, estão muito próximos da nação dos judeus. José Smith não sabia que um dia viria as descobertas sobre o ADN e veio-se a saber que não tem nada a ver. Ou seja, o anjo do céu enganou-se. E tenho de dizer outra coisa. Alguém que terá vindo aqui a Portugal há 100 anos pregar outro evangelho, o que é que Paulo diz? Acerca de quem terá feito as declarações em Fátima? O que é que a palavra de Deus... Não sou eu que estou a dizer, a palavra de Deus diz, seja maldito. Alguém que venha a dizer que a salvação não é pela graça, por meio da fé, sem obras, não podemos dizer, maldito. E não é maldito por de ânimo leve. É porque está em risco a salvação eterna das pessoas. Não está em risco apenas viver mais feliz ou menos feliz. É o destino eterno das almas. E com isso não se brinca. Não podemos estar aqui com falinhas mansas. E Paulo não está com falinhas mansas. E Paulo diz 2 vezes. Só para perceberem bem que eu não estou a dizer isto de ânimo leve, eu vou voltar a dizer. Uma maldição dupla. Sobre qualquer pessoa que queira meter-se e mexer, adulterar, transformar no oposto o Evangelho da Graça de Deus. Porque o Evangelho da Graça de Deus, o que é que faz? Salva. E o Evangelho, entre aspas, adulterado, o que é que faz? Condena à perdição qualquer pessoa que creia nele. E qualquer pessoa, que eu espero que não seja o caso de nenhum de vocês, que pense que pode ser salvo através de qualquer coisinha pequenina que seja mais do que crer na palavra de Deus, do que crer na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, nunca se pode salvar. Por isso o que eu peço a cada um de nós que já aceitou a salvação que Deus oferece é que dê graças a Deus por ter descomplicado tanto as coisas. Deus descomplicou por completo. Deus diz, Deus criou o homem perfeito, mas o homem busca muitas invenções. O homem está sempre a inventar, sempre. Deus fez tudo. E agora, pega lá e diz, mas isso é muito fácil, demasiado fácil. Eu ia terminar, mas vou só contar, não resisto a contar aquela pequena história, só para ver como o ser humano, eu quero fazer, eu quero. Isso não me der nada para fazer, eu arranjo. Alguém, não sei se será verídico, mas é bem possível que seja verídico. Revela um espírito, pelo menos a história revela o espírito do homem. Alguém criou uma fórmula para fazer um bolo. Era muito simples, era uma mistura num saco, era só juntar água e estava feita o bolo. Não era bem só, é preciso levar ao forno. Só juntar água, forno, estava feito. E aquilo não se vendeu. E pessoas, coisa tão simples, tão fácil, só juntar água, pôr no forno. Estudo no mercado, é demasiado fácil. Então misturou lá aqui um bocadinho, era juntar um ovo, mais isto e aquilo, mexer, pôr no forno, e foi um sucesso de vendas. O que é que isto revela? O homem quer coisas, quer fazer. Não chega se me disseres, querer somente. O que é que aconteceu com Naamã? Eliseu disse, o servo de Eliseu disse, vai e toma banho 7 vezes no Jordão. Parecia uma coisa... Ele estava à espera de outra coisa. E o ser humano espera de Deus coisas diferentes daquilo que Deus oferece. Deus oferece uma coisa simples. Não pode ser tão fácil, tão simples. Tão sem rituais. Eu quero alguma coisa para fazer.
Então cada um de nós dê graças a Deus por uma salvação tão perfeita, completa, sem necessidade que se acrescente algo sob pena de maldição. Demos graças a Deus por termos aceitado isso. E quem não aceitou ainda, faça esta decisão mais importante da sua vida, porque muda por completo, e nós temos visto isso bem nos últimos dias, como o aceitar a mensagem da graça de Deus muda a nossa perspectiva perante a vida. Atenção, as dificuldades vão continuar a aparecer. O que acontece ao injusto, acontece com o justo. Aqui também não dizem o contrário. Tenho dito isto várias vezes. Vai continuar a acontecer tristezas. As desgraças podem vir. Mas muda a nossa perspectiva perante a vida. Por completo. Porque sabemos que temos um Deus que está acima de tudo, que tem os seus propósitos. Não os compreendemos. Como alguém dizia... Eu agora não compreendo, mas algures no fundo da estrada estarão as respostas para as perguntas. E estarão lá os braços fortes de Deus e eles terão a resposta para todas estas perguntas que eu não tenho agora, para as quais não tenho agora a resposta. Irmãos e amigos, fiquemos com estes pequenos pensamentos. Demos graças a Deus por uma obra tão perfeita, tão completa, tão bela, tão reveladora do seu amor, da sua justiça e da sua sabedoria. Que Deus nos abençoe. Só dizer duas palavras muito rápidas, depois o nosso irmão Luís vem já terminar o culto. Eu dou graças a Deus por este Evangelho, dou graças a Deus pela clareza deste Evangelho e dou graças a Deus pelo servo de Deus que expôs este Evangelho agora, que é o Daniel. Daniel, quantos anos tens? Eu sei que não se perguntou a idade às mulheres, mas já acho que tu és homem. Acho que não tenho certeza. Quantos anos tens? 6 vezes 6. 6 vezes 6. 36. 6 vezes 6 é 36. Já tu queres saber se eu sei a tabuada? Como professor de matemática que tu és. 36 anos, graças a Deus. Eu dou graças a Deus porque o Senhor tem levantado homens na sua obra, homens que são mais novos do que eu, bem mais novos, e eu dou graças a Deus, porque isto é prova de que a obra é de Deus e não é nossa, porque eu nunca produziria um Daniel. Um Daniel é o único, aliás, é ele e mais ninguém, e Deus fez esta obra, e quem diz o Daniel não é só o Daniel, nós estamos em mais uma série deles, mas eu dou graças a Deus pelo Daniel e pela forma como Deus o tem usado, e pela clareza, pela muita certeza, pela muita segurança. E deixar-me dizer que acabamos de ouvir esta noite uma exposição para não nos esquecermos nunca, e ainda bem que ela ficou gravada. Que o Senhor nos abençoe.